Olá, como vai? Sejam muito bem-vindos ao nosso bate-papo sobre empreendedorismo, sobre empoderamento feminino, que é o Empodera Ela com o Shopping Metrópole, trazendo todo esse bate-papo focado no universo feminino, mas que envolve todo mundo, né, gente? A gente sabe que essa questão. E eu tenho a honra de conversar com ela, que é uma pessoa que está nessa área, mas ela tem uma vertente legal para quem é empreendedora também, e eu vou contar um pouquinho para vocês. Luísa Caldas, muito obrigada pela sua presença. Ai, Ju, eu que agradeço. É um prazer enorme estar sempre com você aqui. E você já sabe, o seu convite é uma intimação. Pior que é verdade. Muita gente fala isso mesmo, viu? Que é uma intimação. Bom. Quando acaba falando, já é. Não pode dizer não para esses convites, que é muito bom, né? A gente bater papo. E a gente dá um jeito, né? É sempre bom, né? Muito bom. Ela tá falando isso porque, como empreendedora, ela estava em reunião, saiu correndo, voltou, porque é isso que a gente acaba fazendo, né, gente? A gente não para. Tanto a mulherada, né, quanto os homens, a gente realmente vive uma vida de agenda cheia. Eu falo que para parar de falar correria. É isso. Porque quem corre muito não resolve nada, exatamente, né? De agenda cheia. E aí é muito importante a gente trazer essa questão. Mas, Lu, nesse projeto que nós temos aqui, que é o Empodera Ela, a gente tá falando um pouquinho com cada área, né? Desenvolvimento do empreendedorismo feminino e tudo mais. E falaram de você para que você fosse a entrevistada. E o interessante é que eu falo que você também passou por diversos setores até chegar no Unielas, né? Sim. Me conta um pouquinho da história da Luísa primeiro, antes da gente ir. Ah, que interessante. Eu comecei a trabalhar muito cedo, né, Ju? A gente vem de uma geração que com 14 anos a gente já começa a trabalhar. Com 20 anos a gente tem uma carreira, né? É muito diferente isso, né? Então a gente aí a gente acaba trazendo uma bagagem muito maior, né? Bom, eu comecei a trabalhar mesmo de fato no ramo que eu estou hoje, me especializei no ramo que eu estou hoje, aos 22 anos. Eu já tenho 48, são 26 anos de carreira. História. Né? Só de propriedade intelectual e afins, né? Sim. E o que acontece? A lei de propriedade intelectual, ela veio em 96 para o Brasil, que rege marcas, patentes, né? E, enfim, e eu comecei a trabalhar de 98 para 99. Então, assim, a gente começou junto com a lei, a gente sofreu todos os intempéries, né, e toda essa adaptação no mercado brasileiro, e aí com isso a gente conseguiu adquirir um grande know-how nesse setor. E isso fez com que a gente fosse e se tornasse referência nesse setor, até mesmo para profissionais que são da área, para advogados, contadores, enfim, que auxiliam os empresários, e a gente acaba sendo um braço aí. Então, assim, 26 anos trabalhando com marcas, patentes, direitos autorais, N marcas já passaram pela minha mão, marcas que são muito famosas hoje, começaram pequenininha lá atrás, que a gente acabou crescendo juntas, e aí até chegar a Unielas. A Unielas chegou há 12 anos atrás. Ah, meu Deus, sério? Né? Mas quando você fala trabalhava, você trabalhava no escritório? Sim, era gerente. E aí você depois tem o seu. Isso mesmo, tá. Isso. Gerenciei várias pessoas, treinei várias pessoas dentro desse mesmo ramo, nunca saí do ramo de propriedade intelectual. E aí a Unielas, ela veio no mesmo ramo, há 11 anos atrás, necessariamente vai fazer 12 anos daqui a pouquinho. Então, realmente foi uma caminhada aí, né, de aprendizado e muito trabalho, e continua sendo sempre, Com né? certeza. Então, vamos lá, gente. A gente tem aqui várias informações que são importantes. O ramo específico, até porque muita gente desconhece isso, viu? Você tá aí, empreendedor, assistindo, né, o nosso bate-papo. Você sabia que você precisa registrar a tua marca, a tua ideia em conjunção com a marca, a tua logomarca? Ao mesmo tempo, você precisa saber se sua marca não tem uma outra pessoa que já registrou. Você já parou para pensar sobre isso? Porque a maioria dos clientes que eu acabo conversando nunca falou sobre isso. Então, isso é muito sério, né? Existe essa lei que já está há bastante tempo, mas hoje mais do que nunca, porque na internet é só colocar, então já vai saber. O ramo de trabalho, exatamente, como funciona essa questão de patentear uma marca, Luísa? Vamos trazer isso para as pessoas de empreendedorismo mesmo, para que elas fiquem atentas. Perfeito. O que acontece, Ju? A marca é o nome e é toda a reputação que uma empresa carrega, né? Então, quando você tem uma marca, você faz um bom trabalho, enfim, essa marca ela é reconhecida no mercado. Quando a gente fala do ABC, então, é imprescindível, né? Sim. É imprescindível. Sim. A gente carrega, e as pessoas, e os empresários, e os clientes, eles sempre buscam a referência daquela marca que realmente tem uma história, que tem uma reputação no ABC. Então, é muito importante que o empresário que está trabalhando em cima daquela marca tenha essa proteção jurídica. Ele tenha propriedade dessa marca para que, de repente, ele não perca
e de uma hora para outra, de repente, ele perde aquela referência, ele perde todo aquele trabalho que ele fez em cima, alocado àquela marca, né? Então, por isso que é muito importante. O que você falou, que realmente, antes de empreender com uma determinada marca, é interessante fazer uma pesquisa para verificar se essa marca já não tem registro. Né? E já aconteceu com a gente, com algumas amigas nossas, né, Ju? Quantas, né? Eu já teve situação da pessoa montar tudo e perdeu. E assim, gente, eu vou falar que é uma sensação de perda. Deus que me livre, guarde. Sim. Mas de um filhinho, né? Porque você monta, né? Uma concepção de um filho, né? Quando você monta a sua marca, você idealiza as coisas. Claro. E aí você fala, gente, desmoronou, porque estava tudo em cima daquilo. Sim. E aí você tem que construir tudo novamente. E aí você tem que construir tudo novamente. Aí tem um prejuízo. E tem empreendedores que não têm condições de construir tudo novamente, porque tudo que ele investiu já foi ali. Então, ele não tem condição de trocar uma fachada, de trocar uniforme, de trocar comunicação visual, enfim. Então, realmente é muito perigoso. Então, lá na Unielas, a gente já criou, inclusive, um setor que ele é pioneiro, né, na nossa empresa, que é um setor de pesquisas. Então, quando você vai, por exemplo, Ju, constituir uma nova empresa e você vai na contabilidade, se essa contabilidade for parceira da Unielas, ela faz a pesquisa gratuitamente. Que legal. Antes do empreendedor alocar dinheiro naquela nova marca. Sim. Porque se de repente aquela marca já tiver dono, o contador ou a contadora não vai deixar com que a empresa se constitua com aquele nome, invista naquele nome para daqui a um ano ser notificada, né? Então, em conjunto, a gente já consegue, de repente, até pensar num plano B antes daquele investimento. Olha que interessante, que bacana, né? Sim, com certeza. E aí a gente consegue, a Unielas dá essa possibilidade para as contabilidades para que elas não deixe com que o seu cliente tenha um prejuízo e tenha aí um dissabor sem necessidade, né? Então, isso é muito bacana. Mas as empresas podem fazer diretamente também, claro, né? Isso mas é perfeito. Muito, então, muito aqui a gente tranquilo. está falando de know-how, que é até importante para vocês saberem disso na sua empresa. Agora, outra questão. Você está lá nos anos 90, começando a trabalhar com algo inexistente, né? Porque você começa a trabalhar com uma nova lei. Juro de Deus. E essa diferença aí, como que foi isso para você, uma mulher no ramo? Como que era essa questão? Tudo bem que a gente não está falando de tantos anos atrás, mas 26, né? 26, quase exatamente. 3 décadas aí. Qual foi esse momento para você? E por que você escolheu esse ramo? Não, eu não escolhi. Ele escolheu. Eu entrei. Eu entrei Ótimo, no ramo, maravilhoso. achei interessante, gostei, me apaixonei, estudei e fomos e evoluímos, né? O que acontece? Eu achei muito interessante essa questão de lei de propriedade intelectual, porque essa lei já existe nos Estados Unidos, já existe na Europa, quer dizer, já existia, né? Na Europa, nos Estados Unidos, em outros países mais desenvolvidos, e eles já tinham uma cultura de proteção de marca, de proteção de patentes, já muito bem desenvolvida. E no Brasil a gente não tinha. Se você lembrar do que era o Brasil de 96 para cá e de 96 para trás, o que nós crescemos de inovação, tecnologia, a evolução que nós tivemos em 26 anos, não tem nem comparação de 96 para trás, de 1500 de 1500 a 2000, vamos colocar assim, e de 2000 para cá. Entende? Então, assim, por que isso aconteceu? Não foi por acaso. Justamente por ter uma legislação boa, muito boa, que é equiparada a qualquer país de primeiro mundo, que é a lei que nós temos, ela dá um amparo jurídico para todo empreendedor que queira desenvolver uma nova marca, um novo produto, uma nova tecnologia, um novo medicamento, entende? Porque a partir do momento que ele tem uma lei que o resguarda, ele se incentiva a investir em inovação. E quando uma empresa investe em inovação, os mais beneficiados são os consumidores finais. Se a gente não tivesse uma lei de propriedade intelectual hoje, a gente estaria utilizando o celular daquele tamanho ainda daquela época. Perfeito. Porque a gente não teria empresas que se arriscariam em trazer novo medicamentos, exames, enfim, alimentos, qualidade, segurança de alimentos, etc. Então, tudo está alocado à propriedade intelectual. E a partir do momento que você tem uma lei, as empresas elas se sentem seguras de trazer o que há de melhor. E vira, inclusive, uma concorrência, né? Sim. Uma empresa quer trazer mais inovação que a outra. Sim. E no final das contas, nós como consumidores acabamos... E mais rápido e patenteando mais rápido, para não deixar passar, né? Exatamente. E uma legislação que realmente dá segurança jurídica para quem faz a patente, para quem faz o registro da marca e assim sucessivamente. E agora, aí você tem esse momento, né? E aí você tem a decisão de montar o seu. Aí é o empreendedorismo, né? E aí você monta sozinha, não? Com a tua irmã? Me conta um pouquinho aí, como que é o procedimento nesse momento. Isso mesmo, nós entramos, né, uma sociedade só de mulheres,
né? No começo tinha uma funcionária só, hoje a gente já tem várias lá, Que a né? maioria é mulher. Todas. Todas, né? Sem exceção. Isso é muito legal. Todas, né? Eu lembro que alguma coisa, assim, me desculpa a minha falha de memória, Todas. porque como mamãe aqui tem hora que o cérebro não Normal, ajuda, sei. mas são todas. São todas mulheres, desde o atendimento até o departamento financeiro, jurídico, são todas mulheres. E todas têm um padrão de atendimento. E é muito interessante porque qualquer pessoa da Unielas que faça um atendimento, seja de parceria, do financeiro, do jurídico, tem o mesmo padrão de atendimento e a mesma forma. Então, os clientes eles já sabem que é o padrão Unielas. Então, isso é muito legal. Então, onde você encontra uma consultora Unielas num evento, em algum lugar, você sabe que você tem o mesmo padrão de atendimento, você tem, né? Então, assim, a gente tem esse cuidado de ter um olhar para as pessoas, porque apesar da gente vender serviços, a gente vende serviços para as pessoas, Sim. né? Então, a gente tem que ter um relacionamento direto com as pessoas e uma comunicação muito assertiva com as pessoas, para que realmente faça sucesso, né? Então, assim, como é um trabalho extremamente técnico, é técnico para nós, para o cliente final, tem que ser simples. Sim. E a gente tem que ter esse treinamento, a gente tem que ter esse olhar que para o cliente a informação tem que chegar de forma simples, assertiva e muito bem feita. Maravilhoso. E o que é legal, a gente tá falando em empreendedorismo, aí você entra com a tua irmã, né, essa sociedade. Sim. E é um mundo novo, né, porque daí entra RH, entra a contratação, sim. entra você pagar as contas daquilo. O que é isso para empreendedora? É isso mesmo, não, lógico. Como eu já me considero uma empreendedora antes. Tá. Porque o empreender é em si. Exatamente. Tá. É muito perfil, né? É muito perfil. Então, assim, eu já fazia network há muito tempo. Independente, eu não tinha aquele horário fixo de 8 horas, desliga o computador e vai embora. Maravilha. Eu tinha ali a minha jornada normal, né? De CLT, normal. Fazia um trabalho muito, muito bem feito, com muito carinho. Tenho muita gratidão pelas pessoas que passaram e me ensinaram muitas coisas também. Só que, pós-expediente, eu sempre ia em eventos de networking. Eu tinha isso comigo. Já estava, né? Independente de qualquer coisa. Então, eu ia. Então, se a Juliana me chamasse num evento de empreendedores na Prefeitura de Santo André, eu ia. Não importava para mim se era de dia, se era de noite. Eu ia, eu não tinha. Então, isso já é um espírito de empreendedor. Isso é perfil. Claro. E isso ajuda demais, porque quando você se dispõe a se doar, independente do tempo, do momento, e fazer algumas trocas que a gente acaba, infelizmente, para conseguir alguma coisa, a gente acaba trocando outra. Então, a gente, às vezes, troca um tempinho com a família para poder fazer um networking. E é normal, faz parte, né? Eu já fazia isso. Então, quando eu fui empreender, para mim foi muito tranquilo, porque já fazia parte da minha rotina. Né? E você acha, então, que empreendedorismo é fazer networking? Ah, sim. Ah, não, justo. Não tem como. Ai, não tem como. Esse corpo a corpo, esse conhecer pessoas. E aí, quando eu falo conhecer pessoas, é conhecer a pessoa mesmo e, consequentemente, o que ela faz. Isso faz com que você internalize aquela pessoa e você consiga indicar clientes para ela indica clientes para você e assim as coisas acontecem. Sim. E se você for fazer um balanço no seu comportamento de consumo, talvez sem querer você consiga identificar que 90% do seu consumo é influenciado pelas pessoas que estão perto de você. Sim. Né? Então, quando você vai num restaurante, por exemplo, provavelmente você vai num restaurante porque porque sua amiga te indicou e te falou que é ótimo. Com certeza. Ou que você, de repente, coloca o seu filho numa determinada escola. Por quê? Porque você já conhece crianças que já estão naquela escola e que foi indicada. Sim. Então, se você não tem esse network para que as pessoas conheçam o que você faz, o que você conheça os seus valores, fica mais difícil, porque aí você vai ter que depender de outras formas de captação, né? E acaba não influindo e não sendo uma coisa duradoura, né? Sim. Então, quando é por pessoas, acaba sendo muito, muito mais fácil, não tem nem comparação. E a gente já está encaminhando, né, para o final do nosso bate-papo aqui, que é tão rápido, né, que a gente fala, meu Deus do céu, passa muito rápido. É verdade. Mas o que é interessante é saber que o empreendedorismo ele é uma junção de cada passo que você faz, né? Luiz, eu até queria que você deixasse essa mensagem final para as pessoas, porque tem muitas empreendedoras que estão começando agora, tem umas de transição de carreira, tem umas buscando uma nova oportunidade, mas
mas isso que ela falou, que ela já empreendia, que já estava nela, eu acho que isso faz parte. As pessoas deveriam pensar também sobre essa questão. Então, eu queria que você deixasse essa mensagem também para todo mundo de toda essa trajetória que você já tem de 26 anos, tá, gente? Esquece. Não é 11, é 26. 26 anos. Então, 11 anos só de empresa, empreendendo, Sim. Mas realmente trabalhando é muito tempo. O que acontece, Ju? Eu não acredito que exista negócios ruins. Eu não acredito nisso. Eu acredito que todos os negócios são bons, desde que você tenha muito talento, lógico, né, para poder lidar com determinadas coisas e empreendimentos, mas mais do que isso, disciplina. Sim. Porque se você tem um talento e não tem a disciplina, não adianta, aquilo fica internalizado para você e as coisas não acontecem. Sim. Então, se você tem um talento para a área da beleza, por exemplo, tá? Mas se você tem uma disciplina de fazer um CRM, de fazer contato constante com a sua cliente, de ter ter disciplina de treinamento, de buscar o que é melhor, enfim, o mercado ele reconhece isso. Você fica diferenciada no mercado. E aí, automaticamente, você tem mais clientes. E mais clientes gera mais clientes. Isso aí gera mais emprego, que gera isso, que gera isso. Entende? E vai indo. Tá então, assim, não existe negócio ruim. De repente, a pessoa desanima, fala, não, o meu negócio é ruim, o mercado não absorve o meu negócio. Sim. Não é isso. De repente, o que está faltando mesmo é uma disciplina, de você ter um olhar, de fazer network, de mostrar para o mercado o que você faz, os valores que você tem. Porque os valores que você tem carrega para sua empresa. Não existe coisa diferente, né? Se você é uma pessoa de valor, sua empresa também é de valor. E é isso aí. Luísa, muito obrigada pela sua presença. Você tem uma valorosa presença, realmente. Obrigada por estar conosco, por ter topado, né, nosso convite. E desejo um grande abraço para toda essa mulherada lá no Nielas. Obrigada. É sempre um prazer. E a gente está sempre junto para o que precisar. Obrigada, viu? E para você também, um excelente mês da mulher. Bata papo, converse, compartilhe, faça com que isso chegue nas pessoas. E se você também tem uma história, vai lá, conta para outra, entra no seu Instagram, vai multiplicando. Multiplique essa informação, tá bom? Muito obrigada, Empodera Ela, Shopping Metrópole, obrigada pela parceria e até mais.